Bom dia, primeiro ano de História, vamos para a semana 7, nós vamos falar sobre alguns mitos e sobre a construção cultural do Brasil, né? Então nós temos aí a ideia de miscigenação, que essa ideia é verdade, né? Houve então uma grande miscigenação, mistura de raças entre índios, escravos negros e portugueses, gerando ou formando uma base cultural para a nossa sociedade brasileira, né? Influências mútuas das civilizações africanas, das civilizações nativas indígenas e da cultura ibérica, da cultura portuguesa no Brasil. Tudo isso formou a nossa sociedade atual. Isso também do ponto de vista religioso, nós temos no Brasil um sincretismo religioso, uma mistura religiosa, orixás africanos misturados com santos católicos, misturados com entidades indígenas. Então há também, no ponto de vista religioso, no Brasil, um sincretismo, uma mistura das religiões, né? Então as religiões, no fundo, são bem parecidas ali, os mitos de criação, alguns santos são ressignificados, então há também essa mistura de crenças, tá? No Brasil, por causa desse contato entre os diferentes povos, tá? Nós temos aí no século XIX a ideia de superioridade europeia, né, que foi dada. Os europeus inventaram isso para colonizar a África, para colonizar a Ásia, e consequentemente isso veio aqui para o Brasil, né? Isso é uma ideia deturpada do darwinismo, do Charles Darwin, que falava que algumas espécies eram superiores às outras, o darwinismo social, né? O darwinismo normal, a origem das espécies. E alguns caras deturparam isso para o lado social, criaram esse darwinismo social, né? Falaram que os europeus eram superiores, que os brancos eram superiores, que tinham a missão de levar a tecnologia, a ciência e o progresso para a África e a Ásia. E na verdade o objetivo era só roubar, como a gente já sabe, né? E essa ideia de darwinismo social também chegou ao Brasil. Então, enquanto aos poucos a escravidão foi acabando, a elite brasileira achava que o país seria um país de derrotados, um país fracassado pela quantidade de escravos que tinha aqui. Ou seja, escravo só servia para ser escravo. A partir do momento que ele era liberto, não servia mais para a sociedade. Então aí começa um intenso fluxo de imigração, de busca por imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, alemães, para tentar branquear, olha que absurdo, branquear a sociedade brasileira no século XIX. Tá? E no século XX, depois que foi constituída a nossa república, foi criado esse mito da democracia racial, que não passa de uma mentira, porque o racismo estrutural ele está aí até hoje, né? Então criou-se essa ideia de que o brasileiro ele é um povo pacífico e que aqui as raças convivem de maneira harmoniosa. De certo modo, é harmonioso, porque não temos grandes guerras raciais, mas que o racismo estrutural existe e que o preconceito está na sociedade, não podemos negar, tá bom? Então, um tapinha no capítulo 7 da apostila.